continua trazendo informações do caso absurdo de ontem, onde um adolescente pegou o carro da mãe escondido, atropelou 2 trabalhadores, o Antônio Carlos e o Gilson Santos, 2 pintores. Eles foram levados para o hospital de Camaçari. De lá está ao vivo a nossa equipe de reportagem, Léo Bala. Muito bom dia, Léo Bala. A informação de que um deles pode receber alta. Um caso que mostramos ontem com exclusividade, um caso absurdo, um menor dirigindo um carro escondido, uma BMW. Como é que está o estado de saúde desses 2 trabalhadores, Léo Bala? Seja bem-vindo, feliz 2026 para você. Olá, Pimenta, muito bom dia para você, bom dia para quem está em casa acompanhando o Balanço Geral. Feliz 2026, viu, Pimenta, para você também. Mas a gente já começa esse programa com essa notícia, né, do que aconteceu ontem, onde o Marcos Valentim, nosso repórter, acompanhou com exclusividade, levando todas as informações para o Balanço Geral deste trágico acidente que aconteceu dentro de um condomínio lá em Guarajuba, que fica aqui em Camaçari, só que na parte da orla. Esses homens estavam trabalhando, estavam pintando no primeiro dia do ano, trabalhando para levar o pão para casa, e de repente 5 jovens dentro de um carro perderam o controle do veículo, né? Porque o condutor perdeu o controle do veículo, subiu no canteiro e atropelou esses 2 trabalhadores. Os moradores que estavam lá tentaram dar o socorro o mais rápido possível. Os menores também ficaram feridos, jogados ao chão, né, quando saíram do carro. E aí o pai conversou com a nossa equipe, falando que o filho pegou o carro escondido. E aí a criança, não, o adolescente, que não é mais criança, o adolescente, ele vai responder sim por conta disso. A gente está aqui em frente ao Hospital Geral de Camaçari, onde os 2 estão aqui, o Gilson e também o Antônio, né? Eles estão aqui nesse momento, Gilson Gama dos Santos e Antônio Carlos Paulo dos Santos, que foram atropelados. E um deles, nesse momento, Pimenta, está aqui dentro do hospital, já foi liberado para a enfermaria. Já temos essa boa notícia que um dos 2 já está na enfermaria. O outro, ele permanece ainda com estado delicado, porque sofreu traumatismo craniano. A Polícia Civil enviou nota e informou que o rapaz que conduziu o veículo realmente era menor de idade, não tinha habilitação. O adolescente vai responder por ato infracional análogo à lesão corporal culposa e direção sem habilitação. Os pais deles também, os responsáveis, foram citados por entregar a direção de veículo a uma pessoa não habilitada. O carro foi removido e está no pátio também do Detran. Pimenta, a gente está aqui aguardando, já a gente vai trazer mais atualizações sobre esse caso. Temos os vídeos aí, imagem impressionante do acidente. Olha o momento exato desse acidente. Os trabalhadores estavam em cima da calçada, trabalhando, e de repente um carro em alta velocidade atropelou os 2 e arrastou eles contra um muro. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais detalhes, Pimenta. Balanço Geral trazendo informações atualizadas. O que mais importa agora é o estado de saúde dos 2 trabalhadores. Léo Bala, na frente do hospital de Camaçari. Olha, nossa equipe continua trazendo informações, detalhes do caso absurdo que o Balanço Geral trouxe ontem com exclusividade, onde um adolescente, 17 anos, pegou o carro da mãe, BMW, pegou o carro escondido da mãe. Sabe o que é que ele fez? Atropelou 2 trabalhadores, 2 pintores. As vítimas foram socorridas, o Antônio Carlos e o Gilson Santos. Léo Bala está na frente do hospital. A informação que um deles pode receber alta a qualquer momento. Léo Bala, ao vivo, a notícia é sua mais uma vez. Exatamente, Pimenta. A gente continua aqui na frente do Hospital Geral de Camaçari, aguardando aí no posicionamento para poder saber qual dos 2 que poderá ter alta hoje ainda pela manhã. A gente está aqui aguardando porque um já está na enfermaria, o outro teve um quadro um pouco mais delicado, né? Teve traumatismo craniano. E a gente continua aqui em Camaçari aguardando, trazendo todos os detalhes, aguardando também familiares que podem estar lá acompanhando, que podem chegar a qualquer momento para poder conversar com a nossa equipe. A gente que acompanhou tudo com exclusividade ontem lá dentro desse condomínio em Guarajuba com o repórter Marcos Valentim, que inclusive conseguiu conversar com o pai do menor. É do seu carro? É da esposa.
Da esposa. Quem estava nesse carro dirigindo? Meu filho. Seu filho? Como é que foi a informação? Eles vieram em alta velocidade? Como é que foi isso aí? Mas eu sei tanto quanto vocês. Eu vi através da reportagem entendeu? Exato. O senhor emprestou o carro ao seu filho? Não. Ele pegou o carro para sair? Pegou para sair. Mas o senhor está aqui, mora no condomínio? Não. Ah, ele veio visitar alguém aqui? Veio visitar um amigo. Então ficou sabendo através da nossa reportagem que se envolveu no acidente. Pra gente, eu não faço novo. Entendeu? Mas é maior de idade, teu filho? É menor. Então pegou o carro escondido? Perfeito. Valentim conversou com o pai dele, né? O pai do jovem, do adolescente, que pegou o carro escondido. O pai falou, inclusive, que pegou o carro escondido. Mas testemunhas também viram tudo isso que aconteceu e conversou com a nossa equipe. Quando eu cheguei, o cara já estava caído ali no chão. Tanto é que ainda pegou na quina do muro ali. Por um pouquinho, se ele mais 4 dedos ali, ele tinha partido a cabeça ali naquele muro. Imediatamente o de carro ainda foi levantando, o pessoal puxou. Aí eles começaram a sair dentro do carro imediatamente. Eu segurei um aqui pelo braço, porque ele ia escapar. A galera falou, segura, eu segurei um aqui pelo braço. Um estava sem camisa. Estavam exaltados eles? Não, estavam atordoados. Atordoados, aí eu não sei o efeito do que estava usando, se era bebida, se era algum tipo de droga, entendeu? Mas a morte do cara não foi aqui instantânea por questão de... Foi Deus que livrou o cara aqui. Foi uma coisa assim, o impacto foi tão forte que eu saí dali assim tremendo, porque eu pensei que já tinha atingido a casa, que eles não tinham entrado na casa imediatamente. Mas foi um livramento de Deus. Quando eu cheguei, tinha 3 dentro do carro ainda e 2 já estavam fora. Um que saiu aqui foi o que ia saindo pra cá. Eu peguei e segurei pelo braço. Eu falei, você não vai embora. Você vai ter Quem são eles? Quem são essas pessoas? Não sabemos, porque aqui nunca teve isso, nunca aconteceu isso aqui em Guarajuba. Aqui em Guarajuba nunca aconteceu isso. É a primeira vez, pode acontecer em qualquer lugar? Pode. Mas você vê que eles estavam de virote. Obviamente, não sei se por efeito de bebida ou efeito de alguma outra droga, qualquer coisa desse tipo. Mas ninguém estava normal ali. Tá aí, Pimenta, as testemunhas conversando com a nossa equipe. Valentim conversou também com o pai do menor. E a gente está aguardando, inclusive, que provavelmente vai ter que ser algum tipo de laudo, né, para saber se ele realmente ingeriu bebida alcoólica, se utilizou alguma substância, né, ilegal, que possa ser tipo uma droga. E a gente está aguardando também esses laudos, né, porque todo levantamento, toda perícia teve que ser feita, né, Pimenta? Agora aqui no Hospital Geral de Camaçari, a gente está aqui aguardando também a alta de um desses homens que foi atingido, de uma das vítimas, né? A gente não sabe ainda se vai ser o Gilson ou então se vai ser o Antônio, né? Os dois que foram trazidos imediatamente aqui para o Hospital Geral de Camaçari por uma ambulância do SAMU. Um deles teve traumatismo craniano e o outro já foi levado para a enfermaria, onde está em observação e provavelmente tem a alta hoje ainda. É expectativa que uma das vítimas possa deixar o hospital, né? Pelo menos uma boa notícia diante dessa irresponsabilidade que a gente está mostrando. Como são menores, algumas imagens ali estão borradas porque a gente não pode mostrar, porque a lei protege, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Olha para comigo mais uma vez, Léo Bala. A gente continua na cobertura dos 2 trabalhadores que foram atropelados em Guarajuba, dentro do condomínio Paraíso. A expectativa é que um deles possa receber alta. O estado de saúde do outro, né, ainda merece cuidados, é um estado mais grave. Porém, Léo Bala, a notícia principal, né? Pelo menos a expectativa é essa, de que um deles possa deixar o hospital para voltar para casa. Exatamente, Pimenta. E a gente está aqui, você estava falando comigo aqui, toda hora a gente está olhando para trás, porque a qualquer momento pode sair, né? Pode ter a família saindo também para poder conversar com a nossa equipe, porque a gente está aqui na frente do Hospital Geral de Camaçari e a todo instante, a toda a movimentação, a gente observa para ver, será que é algum dos parentes? Será que é ele que já está saindo? Então a gente está aqui aguardando. Mas ontem, Pimenta, esse caso chamou muita atenção de todo o Brasil, inclusive repercutiu nacionalmente essa nossa reportagem que foi com exclusividade pela equipe de produção também do Balanço Geral Bahia, e a gente mostrou, né, o vídeo, que inclusive é um vídeo, Pimenta, muito assustador do que a gente viu, do que a gente consegue ver. O momento exato que esses 2 homens estavam trabalhando e foram atropelados por adolescentes que estavam dentro de um carro de luxo, que pegou o carro escondido do pai para poder passear. Olha que imagem impressionante, mais uma vez, vale a pena você ver,
porque vale a pena repetir, inclusive, porque essa imagem é impressionante. Os homens estavam em cima da calçada, trabalhando, tentando levar o dinheiro dignamente para casa no primeiro dia do ano, onde muitas pessoas estão folgando por ser feriado. Esses dois homens, não, optaram por trabalhar, enquanto os jovens estavam se divertindo. E aí acontece uma situação como essa. Esse acidente que, inclusive, um está aqui com traumatismo craniano e o outro, graças a Deus, já foi transferido para a ala da enfermaria. Está em observação, pode ser liberado a qualquer momento. Mas a nossa equipe ontem conversou com vários moradores que estavam lá e que ficaram também indignados com a cena que viram ontem. Os trabalhadores muito queridos, funcionários aqui do condomínio, somos moradores há mais de 20 anos, né? Inclusive tenho família, filhos pequenos, crianças, e a gente lida com essa realidade constantemente, principalmente nos feriados de grande porte, de final de ano, por exemplo, com menores infratores, agindo de forma irresponsável, portando veículos. Foram meninos que estavam portando o veículo, né, de maneira provavelmente irregular, segundo o próprio condutor, que referiu ser menor de idade e não ter habilitação, invadiram a calçada. Eles estavam aqui no nosso quintal, fazendo a pintura do móvel da gente aqui da frente e foram atropelados. Olha, são as testemunhas ali falando com a gente, e tem um detalhe importante, tá? O Matheus Borges está com a gente também. O que é que pode acontecer com um menor que pegou o carro escondido da mãe, adolescente, 17 anos, pegou a BMW da mãe e atropelou 2 trabalhadores. O que é que pode acontecer com esse adolescente, Matheus? A delegacia está acompanhando esse caso, a delegacia de Monte Gordo, um caso que ganha repercussão agora, e torcendo pela plena recuperação desses trabalhadores que estavam logo no primeiro dia do ano, minha gente, trabalhando e foram surpreendidos violentamente com esse atropelo, com esse atropelamento aí por conta desse adolescente de 17 anos. Agora, a pergunta que todo mundo se faz é: quem vai se responsabilizar? O adolescente vai se responsabilizar? Os pais vão se responsabilizar? Aí, para tirar todas essas dúvidas, a gente convidou um advogado criminalista, Levi Moscovitz, que está aqui do meu lado. O que pode acontecer com o adolescente? A gente já viu que ele vai responder por alguns atos infracionários, mas os pais podem responder judicialmente. O que pode acontecer com essa família? Antes de mais nada, é preciso compreender que situações como essa atraem 2 tipos de responsabilidade. Uma responsabilidade penal e uma responsabilidade civil. A responsabilidade penal recairá sobre o adolescente que pratica o ato descrito como homicídio culposo no trânsito ou lesão corporal culposa no trânsito. Observe-se que a responsabilidade penal do menor, ela segue o rito do Estatuto da Criança e do Adolescente, de modo que ele poderá ser responsabilizado por um ato infracional. Observe-se, por outro lado, Matheus, que a responsabilização civil, esta recairá sobre os pais, nos termos do Código Civil. Então, todos aqueles custos inerentes à saúde, à recuperação, à reabilitação, serão custos que recairão sobre os pais, os responsáveis pelo adolescente que, infelizmente, poderia ter praticado o ato que aqui nós estamos debatendo. Isso mudaria se caso eles soubessem ou tivessem dado o veículo para o adolescente sem habilitação, uma pessoa menor de idade. Perfeito. Caso nós estivéssemos diante de uma circunstância em que o proprietário do veículo tivesse entregado o veículo automotor ao adolescente, aí haveria a responsabilização criminal desse adulto na forma do artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro, que nada mais é do que entregar veículo automotor à pessoa não habilitada. Doutor Levi, como é que é essa... o adolescente vai responder por ato infracional, mas que resposta é essa? Como é que é? Como é que funciona? Trata-se de um procedimento de responsabilização criminal específico, voltado a adolescente, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, de modo que haverá uma apuração, haverá o início de um processo judicial a partir das provas que ali forem colhidas
e ao final esse adolescente poderá ser responsabilizado lá na forma do artigo 109 e seguintes do Estatuto da Criança e do Adolescente, podendo inclusive ser responsabilizado com uma penalidade de liberdade assistida ou de semi-liberdade e, na pior das hipóteses, com a penalidade de internação. O fato de a possibilidade deles estarem embriagados também agrava mais a situação? Sem dúvidas, é uma circunstância prevista no Código de Trânsito Brasileiro e que torna ainda mais grave a responsabilização dessas pessoas, de modo que, se constatada essa circunstância, a penalidade, ela será ainda maior. A responsabilidade dos pais, você disse que eles podem responder civilmente. A primeira coisa que ele falou foi: eu não sabia que o filho tinha pego o carro, não sabia, né? Que o adolescente teria pego o carro escondido e viu na televisão. O fato dele não saber, isso acaba, digamos que melhorando, entre aspas, né? Eu imagino a situação também desses pais pelo ato irresponsável desse menino, desse adolescente de 17 anos, mas eles vão responder civilmente. Essa resposta é como? Pagando, arcando os cuidados, ou o que acontecer no futuro com esses trabalhadores atropelados? A responsabilização civil, ela independe de ciência pelos pais. Observe que, seguindo o rito do artigo 932 do Código Civil, os pais, eles respondem civilmente pelos atos praticados pelos seus filhos. Dentro dessa linha de raciocínio, constatando-se ser uma adolescente, a responsabilização desses pais civilmente independem se sabiam ou não sabiam que, porventura, ele teria ali, né, pego o veículo automotivo. Mas para explicar o que pode acontecer, a gente vai seguir acompanhando esse caso, que está registrado na delegacia de Monte Gordo. Os 2 trabalhadores seguem internados no hospital de Camaçari. Obrigado, Matheus, pelas informações. Olha, o povo virou ano de cabeça quente. Preste atenção.